Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Entrevista Coletiva desta semana. E nós vamos falar da pandemia de Covid-19 que afetou a economia como um todo e também os clubes sociais de esporte e lazer, claro, não são exceção. Fechamentos de unidades, queda de receita, necessidade de protocolos rígidos estão entre os principais problemas enfrentados, digamos assim. E para falar sobre este cenário desafiador, a gente recebe o presidente de um dos maiores clubes do país, Ricardo Santiago, presidente do Minas Tênis Clube. Muito boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo à Band Minas. Boa noite, André. Boa noite aos telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje nesse bate-papo. Estamos à disposição. E participa comigo também dessa entrevista, como sempre, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite para você, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, Ricardo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Presidente, eu comecei o programa falando dessa questão, Tivemos aí fechamentos dos clubes, por conta da pandemia, a questão da necessidade de protocolos, enfim, desafios enormes, para clubes de lazer, de esporte, que a gente não via nada parecido, há muito tempo. Como é que ficou a questão do clube? Dá para fazer um raio-x do Minas? Número de associados, houve alguma perda, questão de inadimplência? Como é que o clube está nesse momento de pandemia? Bom, a gente ficou fechado de março a setembro de 2020 e, posteriormente, 2021, 3 meses, janeiro, março e abril também, nós chegamos a ficar com as unidades fechadas. Bem, a gente tem 85 mil associados, tá? Isso aí entre sócios dependentes, e essa paralisação afetou diretamente a nossa arrecadação. Tá? Nessa paralisação, a gente concedeu os descontos cabíveis, aproveitando aí os benefícios tributários e fiscais que a gente teve no momento, tá? E reinventamos o clube em termos de revisão de contratos, buscamos parceiros e revimos ali tudo que a gente podia fazer para fazer os cortes necessários para que a saúde financeira do clube fosse preservada. Naturalmente, no clube social e esportivo, a segunda maior renda que a gente tem são das escolas. Você tem a arrecadação primeiro, que é o primeiro que a gente tem de ativo, que é a arrecadação, e depois as escolas. A gente tinha, antes da pandemia, 18 mil alunos. Tá? Acho que somente a Universidade Federal tem tanto aluno assim como Minas. E nós caímos de 18 mil para 11 mil. Tá? O que nós fizemos aí nessa retomada da pandemia, na volta progressiva? Nós criamos aí uma ação comercial com algumas áreas e, a partir dessa ação comercial, a gente deu incentivo para aquele núcleo prestador de serviço para que a gente retomasse o mais rápido possível essa receita. Hoje nós já chegamos em 15 mil, quase 15 mil alunos, ou seja, retomamos rapidamente. O que a gente faz no Minas, o Minas trabalha como uma empresa. Então, nós temos ali tudo monitorado, o clube é monitorado, a gente tem indicadores para o tipo de atividade que a gente tem, desde da temperatura da água que você entra lá, tá? Manutenção, passando por toda a logística de atuação no clube, de manutenção de equipamentos e até o treinamento do nosso time, que é o mais importante. Eu vou até te interromper nesse ponto, só para perguntar dessa questão do desafio da Covid em si, da doença mesmo, Assim, o clube reabriu com autorização, tudo legalmente, mas como é que o clube monitora as pessoas que estão frequentando lá? Pensando que tem piscina, tem sauna, tem esportes, As pessoas Exato. Jogam futebol, jogam vôlei, muitas crianças. Como controlar? Vocês têm algum acompanhamento? Assim, se algum frequentador com Covid, depois apresentou um quadro de Covid, o clube é relatado, ele acompanha essa pessoa. O senhor mesmo pediu para fazer essa entrevista aqui de máscara, porque o senhor falou que tem uma exigência no clube, que o senhor é muito rigoroso com essa questão do uso de máscaras. Como é que funciona isso? Como é que o Minas está trabalhando essa questão da Covid, da doença mesmo? Para nós, o mais importante é a saúde não só do nosso associado, como do nosso colaborador. Então, desde que a gente começou a Covid, a gente fez um comitê interno de crise, e esse comitê veio analisando todos os protocolos. Nós, inclusive, fomos os propositores, junto com a FECENG e os outros clubes, desses protocolos com bastante segurança. E desde a entrada do associado, que é monitorada a temperatura, até a quantidade de refis de álcool em gel, e a gente monitora o fluxo das pessoas. Tá? As academias, eles
temporariamente passam por higienização. O ar-condicionado ele é monitorado semanalmente para a gente ver se tem algum tipo de contaminação, não só pela Covid, mas como outros tipos de contaminação também. A água diariamente das piscinas é monitorada também. Enfim, a gente toma um cuidado muito grande com esse tipo de atuação, principalmente da disseminação da Covid dentro do clube. Os colaboradores que, porventura, tiverem qualquer tipo de manifestação dentro da sua família, ele é afastado automaticamente, no seu entorno, é monitorado. Então, a gente teve um controle muito de perto. Notificam também? Alguns sócios chegam a notificar? A gente tomou cuidado na volta da pandemia, de pegar um termo de consentimento do associado, que ele se compromete, primeiro, a cumprir as normas, né? Segundo, ele está submetido a uma penalidade se não cumprir. Então, a gente dá algumas advertências, não uso da máscara ou do uso inadequado da máscara, né? Ou até mesmo a suspensão se for desrespeitado um associado. E a gente criou ali também dentro do clube algumas equipes especializadas em higienização de Covid e também de orientação associado. Tá? Além disso, né, a gente no nosso aplicativo, que nós fomos aí, aceleramos o investimento em tecnologia para trazer o associado mais perto através da tecnologia. Então, o associado, ele antes de qualquer uma das 4 unidades, ele vai poder, no aplicativo ali, consultar a capacidade, quantas pessoas estão simultaneamente, tá? E a gente, a partir daí, ele vai poder se deslocar com mais tranquilidade a qualquer uma das unidades. Agora, presidente, por mais que sejam medidas essenciais, fundamentais, tudo isso tem um custo. Colocar mais funcionários, colocar dispensas de álcool, enfim, tudo que foi feito, né? Sinalização, enfim. Como ter essa questão econômica, né? Porque no momento que tem um certo desequilíbrio financeiro, aumento de inadimplência, tudo que o senhor falou, vem esses gastos a mais, né? Gastos importantes, mas que oneram o clube. Eu não considero como gasto, isso é investimento. Porque a partir do momento que o associado ele tem essa percepção, que a gente está investindo na segurança, a gente nota que o associado vem com mais fluidez. Né? O nosso retorno às academias, como o próprio ressaltei, ela é infinitamente maior que as academias de bairro. Tá? O cuidado que o associado vê, o clube está com um cuidado maior. Isso para nós é investimento. Tá? Para mim, a minha percepção, a saída na frente do Minas, da maioria dos clubes, é por estar investindo. A gente tem, vocês que frequentam o clube e associados que estão aí assistindo aí, vem o nosso cuidado de termos cercado todas as piscinas. Tá? Todas as piscinas elas têm uma capacidade, tá? Não é no olho. A gente, nos fins de semana, a gente cuida para que cada piscina tenha um número adequado, para que o associado tenha tranquilidade no seu lazer ali, sem correr risco. Tá? É lógico que por mais que a gente seja cuidadoso, pode ser que tenha algum tipo de contaminação. Mas o que a gente está trabalhando é para evitar. Então, pois não. Pode concluir. Não, e na questão da inadimplência, né, natural como qualquer outra atividade, a inadimplência aumentou, alguns setores foram mais afetados que outros. A gente está trabalhando para pegar na mão desse associado também. Né? A gente tem que entender o lado do associado e fazemos isso muito bem. Então, a gente está procurando facilitar da maior parte possível para que ele regresse de uma forma mais salutar. Presidente, mudando um pouco de assunto, a gente está acabando aí a gente está numa ressaca olímpica ainda. O Brasil teve um desempenho bom, um dos melhores desempenhos aí, se não o melhor, né, do país na questão de medalhas. E o Minas tem certa participação nisso historicamente, né? O Minas é um clube de formação de atletas, de equipes. Queria que o senhor desse alguns números para a gente dessa participação do Minas, dos investimentos do Minas na formação de esportes relacionados às Olimpíadas e uma avaliação também do que se faz no país para ajudar os clubes a formar esses atletas. Eu vou ser sincero, eu acho que a gente poderia ter sido muito melhor. Tá? Eu acho que o país, nós tivemos lá, nossa delegação Minas Tênis Clube, foram 11 profissionais entre atletas e envolvidos no esporte. 3 medalhas, 2 na natação. E se considerar que o vôlei feminino, se fosse uma medalha só, a gente estaria com uma. Né? Então, nós nos preparamos e a Covid quebrou um pouco a programação. Esporte não se faz assim no estalo, tudo é programação. Pra você ter ideia, a gente pós-pandemia e nesse final desse ciclo olímpico, o próximo ciclo vão ser 3 anos, a gente vai fazer aqui rapidamente uma jornada científica para fazer uma avaliação de como preparar melhor nossos atletas num ciclo menor.
Então, vamos trazer profissionais de todo mundo aí para discutir como é que vai ser e os novos desafios, né? A gente viu a delegação americana mais preparada, os Estados Unidos passou muito apertado, estava até pouco tempo antes do final da Olimpíada em segundo, conseguiu no final reverter o quadro de medalhas. Tiveram atletas de altíssimo nível com problema psicológico, até então, os Estados Unidos é o top de top. Então, certos paradigmas foram quebrados nessa Olimpíada. Tá? E a gente está tentando, o Minas como na vanguarda de tudo, a gente está tentando trazer o que há de melhor em tecnologia. Eu acredito que nos próximos 3 anos vamos ter muitas novidades. Mas quando você fala que o Brasil poderia ter tido um desempenho melhor, você fala só da Covid ou não? É porque ainda é muito incipiente o investimento contínuo no esporte no Brasil? Fazer o esporte no Brasil é muito difícil, é muito difícil. Nós temos 9 modalidades olímpicas, um orçamento bastante pesado. A gente trabalha no esporte, não só pelo esporte, mas pela educação principalmente, pelo exemplo das crianças, dos jovens. Então, a nossa missão vai além do que o esporte. O esporte, para nós, não é um final, é um meio para formar o cidadão. Então, esse espelho, que é o congraçamento, que é o atleta olímpico, para nós é muito importante, porque através desses exemplos, diversos jovens, crianças e pais entram nessa roda do esporte, na roda do clube. Então, para nós é muito importante. E quando eu falo que o esporte o Brasil poderia ter tido um melhor desempenho, se você fizer uma análise dos esportes que o Brasil tem tradição e não conseguiu trazer medalha, por si só já explica. O próprio vôlei, na praia, vôlei de praia, em todas as modalidades sempre foi hegemonia, não conseguiu trazer. O próprio judô, né? O judô que tem histórico, tem. Tá? Isso passa um pouco pela renovação de safras, né? Isso aí, o clube é diretamente ligado a isso aí, porque hoje o clube é o maior formador, os clubes, né? Eu não falo clubes, os clubes como um todo são hoje os responsáveis por formar atletas olímpicos. E o senhor falou dessa questão da preparação, a gente chama de ciclo olímpico, né? E a gente teve um ciclo muito diferente. Primeiro porque ele teria 4 anos, viraram 5. Segundo, por conta dessa questão da pandemia. Muitos atletas, às vezes, ficaram períodos ali sem poder trabalhar, né? Sem poder praticar atividade, fazer exercícios dentro de casa, enfim. Como é que foi esse suporte do Minas, né? Porque a gente viu muito o Fratos agradecendo bastante depois da conquista da medalha, o próprio Scheffer que conseguiu a medalha, enfim. Porque o vôlei ainda teve uma temporada regular. Outros esportes já ficaram aquém. Como é que foi esse processo de preparação, esses 5 anos de um ciclo olímpico com pandemia e com tantas incertezas, né? A adaptação. O brasileiro sabe adaptar muito bem, né? Só que a adaptação quando você fala em atleta de alta performance, ele tem um certo limite nisso aí, né? Então, por exemplo, uma parte da nossa equipe treinou em Nova Lima, que abriu um pouco antes. Então, a gente tem uma unidade lá em Alphaville, lá, que é o Minas Náutico, que pôde agregar também isso aí, antecipar um pouco o retorno. Tá? Alguns atletas, a gente intensificou o trabalho em casa, tá? Fizemos aí online trabalho com os atletas. Então, em momento algum, o atleta foi desassistido. Ele foi acompanhado de uma forma adaptável, dentro do possível, né? Lógico que as melhores condições teve um certo grau de prejudicar aí na preparação. Mas eu acho que, num todo, a gente conseguiu colocar os atletas em muito boas condições. Presidente, uma crítica que se fez aí depois das Olimpíadas, todas as Olimpíadas sempre há essa crítica no Brasil, é que se investe muito pouco na formação de atletas, né? Geralmente valoriza-se quando o atleta já está pronto e tal, mas na formação ali de atletas. O Minas tem um trabalho de formação de atletas nessas 9 modalidades hoje que o Minas abarca olímpica. Ele trabalha na formação, caça talentos, assim, desde criança mesmo. Como é que isso funciona? Vocês têm olheiros? Como é que isso funciona? Nós temos as nossas peneiras periódicas de cada modalidade. Isso é natural que a maioria dos clubes tem, mas a gente tem uma expertise de detecção de talentos, principalmente porque a gente tem uma matriz de conhecimento, uma matriz de avaliação do atleta desde a base, da base que eu falo assim, desde a criança até o adolescente que está já nas categorias intermediárias. Então, a gente tem ali mapeado o desenvolvimento. Cada atleta que faça um teste lá, a gente não tem ali simplesmente o olheiro, a gente tem cientificamente o olhar científico da pessoa que está fora da curva de desenvolvimento físico. Então, a partir daí, a gente desenvolve as habilidades. A chance de se desenvolver a habilidade é maior. Então, a gente tem isso tudo mapeado.
O Minas, em 2016, na Olimpíada do Rio, os ingleses estiveram com a gente aqui, eles ficaram maravilhados com o nosso banco de dados, justamente do desenvolvimento, com a preocupação que o Minas tem no desenvolvimento desses jovens, desde a base, da iniciação até o esporte competitivo. O senhor pode dar uma promessa aí, alguém, um jovem ou uma jovem aí que já está despontando, ou a expectativa que vai se... Vocês devem ter notado na Olimpíada atletas precoces, né? 13 anos, sim, 16 anos, né? Na natação muitos finalistas de 16 anos, então você colocar já lançar um nome hoje é prematuro. A aceleração do ciclo olímpico agora para 3 anos vai ser ainda mais intensificado. Tá? Então, a renovação que é importante e dá oportunidade para uma gama maior de pessoas praticarem esporte. Quanto maior você tiver esse escopo de atuação para trazer talentos, desenvolver talentos, mais sucesso a gente vai ter. Para o nosso telespectador entender, assim, o senhor está falando que hoje, que o ciclo olímpico é o período de formação, isso, de um atleta, né? Hoje é muito curto, é mais curto, né? Mais curto ainda. Em 3 anos, um atleta hoje que não é nada assim, não está descoberto, pode estar com 15, 16 anos e despontar numa Olimpíada, é isso, né? Exatamente. Nós temos que acelerar a preparação, que a preparação ela é dosada, né? Você não vai pegar um menino de 14, 13 anos e botar ele na sala de musculação igual um 17, 18 anos. Só que, cientificamente, a gente vai ter que fazer ele alcançar essa performance mais rápido do que antigamente a gente fazia, tá? Porque a necessidade de renovação é cada vez maior. Agora, quando você fala em quantidade de atletas, em qualidade, você tem que ter quantidade. Então, um dos projetos que a gente tem, e a gente está procurando parceiros, é formar núcleos esportivos aí espalhados pelo Brasil. Isso aí é o segredo do sucesso. Se você não tiver quantidade, para você conseguir pegar ali talentos, tá? Você pode até pegar poucos, mas imagina quantas centenas e milhares de profissionais que você vai criar ali com os fundamentos do esporte, né? Acho que é por isso que eu falo mais educação do que propriamente o esporte. Presidente Ricardo, o nosso telespectador sabe, né, do seu histórico como atleta de vôlei, né, do tanto que o senhor acompanha, admira a modalidade. Agora ele vai saber que a mesa é unânime nesse aspecto, né? Eu e o Murilo, durante as Olimpíadas, ficávamos assistindo, enfim, a gente também gosta muito. E o vôlei Minas Tenista, na categoria feminina, é bicampeão, né, da Superliga. Masculino também tem chegado, é atual vice-campeão, está reforçando. E, claro, a gente quer saber muito sobre o vôlei. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou só chamar um rápido intervalo, 2 minutinhos, e aí não saia daí, porque a gente vai voltar com essas informações sobre o vôlei do Minas. Estamos de volta com a entrevista coletiva desta noite. Estamos recebendo, então, o presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Santiago. O presidente falou muito ali sobre a pandemia, os desafios para o clube, ciclo olímpico, esporte olímpico, enfim. E eu chamei a atenção para o vôlei, né, para essa volta do intervalo. E aí, presidente, o time feminino é o atual bicampeão, né? Teve um ano que, infelizmente, não terminou, né, o campeonato, mas os 2 anos que terminaram, o Itambé Minas foi o campeão. E no masculino, atual vice-campeão e se reforçou com jogador de seleção, enfim. Qual que é a expectativa para essa temporada? O que o Minas está esperando? Principalmente dessa modalidade que eu diria que hoje, talvez a principal, não sei, natação ali, mas enfim, o vôlei tem despontado ali, o Minas tem conseguido uma hegemonia importante. O vôlei, historicamente, teve um papel muito importante, né, na vida dos Minas tenistas, né? Desde a época dos anos 80, que eu tive a honra de ter dividido a quadra com craques aí, até hoje fica marcado da memória quando você tira a hegemonia de Rio e São Paulo. Né, com qualquer esporte com muita honra que a gente fala isso, né? E o vôlei veio ao longo desses anos aí, ou no feminino ou no masculino, de certa forma, mantendo essa hegemonia do Minas Tênis Clube no cenário nacional. A gente tem uma expectativa muito grande esse ano, mantivemos muita base do feminino, que vem tendo sucesso. O masculino a gente vem com a ajuda, a Fiat já está há muitos anos com a gente, Fiat Minas, que eu tive a honra também de vestir a camisa Fiat Minas. E hoje tem Fiat Gerdau Minas, a Gerdau também vem a associar esse time de campeões. Então a gente tem uma expectativa muito grande, não só na equipe principal, né? Nossas equipes de base, muito fortalecidas também. Tá? No masculino, nós temos aí na Seleção Brasileira Sub-19, se não me engano, 3 ou 4 atletas. Na Sub-20 também 3 atletas. Então, a gente tem aí
uma safra vindo aí bastante interessante que vai oxigenar nossas equipes principais. Você pode adiantar algum reforço aí para o masculino e para o feminino, com patrocínio novo aí? Não, mas a questão do patrocínio, a gente tem o vôlei não é igual ao futebol. Se você pontualmente, a gente vai fazendo um trabalho de planejamento de médio e longo prazo. Sim. A gente não chegou no feminino a sermos bicampeões, não foi de uma temporada para cá, já é um trabalho de longo prazo. O masculino também, me batendo na trave, e ano passado chegamos como vice-campeões. Temos uma base muito sólida, eu acho que a gente tem uma perspectiva de chegarmos a uma final, principalmente no masculino, também na próxima temporada. Temos dois sul-americanos até o final do ano, masculino e feminino. O feminino, se não me engano, vai ser em Brasília, o masculino ainda não fechamos, provavelmente deve ser aqui em Belo Horizonte. Nós estamos negociando com o SADA para a gente fazer, se a gente vai conseguir fazer uma aqui em casa mesmo, sul-americano. Estamos em negociação ainda. Mas eu acredito que o vôlei vai estar sempre na primeira página, não tem dúvida. Como é que está a questão da presença de público, né? Como é que está sendo discutido isso, um vôlei, basquete, nesses esportes? Eu queria também uma opinião sua sobre essa. O senhor é a favor, por exemplo, no caso dos estádios de futebol, o senhor com certeza acompanhou a polêmica dos últimos dias, que liberou, a torcida não respeitou, agora proibiu. Eu queria a sua opinião do senhor sobre isso, não só para os esportes de quadra, vôlei e basquete, mas também para o futebol. O futebol, ele tem uma conotação um pouco diferente dos esportes olímpicos, né? O futebol é quase como uma religião. Então, extrapola até na convivência física das pessoas, abraça, a emoção é diferente do que no esporte olímpico. Não que não tenha, mas eu acredito que em indoor a gente já pode começar a pensar em levar para as autoridades um protocolo um pouco mais apurado para que a gente volte com segurança. Não tenho dúvida não, você viu alguns eventos na Europa, nos Estados Unidos, já começaram a fazer. Acho que a gente tem que pegar alguns modelos que deram certo para trazer para cá. Talvez o público bem reduzido, né? Uma coisa bastante assim... reduzido, com mais distanciamento maior. Hoje, por exemplo, a nossa arena é climatizada, então ela tem um potencial de renovação de ar bastante interessante, né? Pode-se colocar apenas nas arenas que tem esse tipo de ventilação, né? E com um cuidado, um protocolo mais apurado. Eu acredito que aos poucos a gente vai viver, ainda vamos demorar um pouquinho, mas eu acho que a volta é gradativa. Essa próxima Superliga já se conversa para isso? Não, ainda não. A CBV ainda não nos procurou ainda para a gente delinear o novo formato. A gente trabalhou com o formato de bolha, né, tanto no basquete como no vôlei. A natação, nós fizemos um evento de bolha lá no Minas, de experimental também, deu muito certo. Fizemos lá com um campeonato nacional de base, totalmente isolado do associado, de tudo, preservando todos, desde da pessoa que trabalhou até lá diretamente, ou até o telespectador que esteve lá, transmissão online. Né? As novas mídias vão ter que funcionar. Né? Eu acho que o Facebook, Instagram, tentar abrir mais o esporte via streaming para fazer com que a pessoa comece a participar mais. É um novo modelo que tem que ser proposto. Até eu vejo assim. Tem a questão financeira, né, presidente? Porque assim, não tem público, o público vai no jogo, compra camisa, enfim, consome nos bares ali da Arena do Minas, enfim. Como é que fica esse equilíbrio? Até nesse ponto importante, mais patrocínio, enfim, como é que está essa questão? A exposição da marca ela é muito importante para que a gente leve os apoiadores para o Brasil inteiro. Então, a gente chegando com a marca e principalmente criando um conceito que o esporte especializado, ele cria um conceito, né? Ele não está ali vendendo a marca, ele está vendendo ali o conceito de saúde, o conceito de prática de esporte, de modelo, para que a gente nota, quando os times estão bem, as escolinhas, a gente tem um aquecimento nas nossas escolinhas, na nossa equipe de base, tem uma procura maior pelas modalidades dentro do clube. Isso tudo é um efeito de causa e ação, sabe? Causa e efeito. Então, isso é notório. Então, quanto mais a gente investir, com certeza, a gente tem mais retorno, ou seja, através das escolinhas, ou através, como você mesmo falou, de consumo de alguns produtos. Presidente, a gente que é aqui de Belo Horizonte, frequentamos o Minas e tal, o Minas sempre teve uma fama de ser um clube um tanto quanto elitizado e até elitista. Vocês têm essa percepção também? Vocês trabalham para mudar essa imagem? Algum tipo de projeto social que o Minas faz com as populações mais pobres? Queria que o senhor falasse um pouco disso. Muito boa essa colocação sua.
realmente tem uma imagem de clube elitista. Só que o Minas Tênis Solidário, que é o nosso braço de responsabilidade socioambiental do clube, tem atuado desde que nós assumimos, né? Nós estamos no segundo mandato, no primeiro mandato a gente deu uma turbinada no Minas Tênis Solidário, a gente está evoluindo. Hoje a gestão do Minas Tênis Solidário, minha esposa, ela faz parte do grupo gestor, assim como outros associados. Então, são centenas de associados que abraçaram a causa, né? E a gente está evoluindo o Minas Tênis Solidário para um nível até superior. Nós nos inscrevemos no Pacto Global da ONU, tá ampliando o nosso foco de atuação, né? Em breve nós vamos ter o retorno, vamos estar afiliados a esse pacto de sustentabilidade, não pensando só no social, mas no ambiental também como um todo. Então, é um clube do futuro. Tá? Nenhum clube, você não deve ter visto nenhum clube de futebol pensando nisso. Faz ações pontuais, mas nada estruturado como o Minas está pensando. A gente pensa essa ação social de uma forma muito bem estruturada através do Minas Tênis Solidário. Dentro desse Minas Tênis Solidário, dessa responsabilidade social, temas como racismo, por exemplo, homofobia, isso é tratado também dentro do clube para evitar isso tanto nas dependências quanto no esporte também que o clube se envolve? O esporte como um todo, ele tem trabalhado isso aí, né? A mídia como um todo vem trabalhando com isso aí. O Minas, ele é um pouco isento, a gente tem no estatuto a gente promover a diversidade, não promover uma discussão interna sobre isso, não é o foco do nosso clube, sabe? A gente procura viver harmoniosamente dentro da diversidade toda que o mundo hoje está abraçando, mas basicamente é isso. Presidente, a gente está chegando na reta final. A gente viu agora o Thaísa sendo anunciada, né, nos últimos anos, Leandrinho, basquete do Minas. Agora na NBA. Então, o Maurício Souza, enfim. Mais alguém? A gente pode esperar alguém desembarcando aí de alguma modalidade, assim, de nome internacional? Igual eu falei, os calendários já fecharam, sabe? Os calendários estão fechados, praticamente as equipes já contrataram. Então, a gente tem um planejamento de desenvolvimento para os próximos anos, tá? As equipes já estão praticamente formadas. Mas sempre se houver alguma oportunidade, não há por que o Minas não investir. Tá certo. A entrevista coletiva de hoje fica por aqui. Eu, claro, agradeço a presença do presidente do Minas Tênis Clube, Ricardo Santiago. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado também, Murilo. Até a próxima. Obrigado, boa noite. E um agradecimento especial para você que acompanhou o nosso programa. Para rever e compartilhar o Entrevista Coletiva, acesse youtube.com/TV Band Minas.